Legal, Marcos. Então, como tu tocou nessa reinvenção, nessa mudança do mercado, eu gostaria de entender como é que o arquiteto fica nesse paradigma entre o desemprego, suas competências, tentando se reinventar também nesse mercado. Bacana. Bem, vamos pensar de uma maneira mais ampla, assim. Eu acho que a gente pode pensar o mercado de arquitetura de duas formas. Uma é o mercado tradicional de arquitetura. Outra, a gente pode olhar o seguinte, o que o meu conhecimento, o que eu aprendi durante a faculdade, desenvolvendo projeto e trabalhando com arquitetura, como eu posso aplicar isso em outras áreas. E talvez esse seja o grande paradigma, por exemplo, quando se fala nesse conceito de arquitetura 3.0. Vamos fazer um panorama mais amplo, vamos pensar em várias outras profissões antes de chegar no arquiteto. Então é o seguinte, né? Como tu apresentaste, eu dou aula em várias áreas, né? Eu dou aula na publicidade, dou aula no design, na arquitetura e até na administração. Então é legal porque eu tenho um pouco essa visão assim, de várias pessoas se formando os objetivos de cada uma em suas áreas. Então vamos pegar, por exemplo, a publicidade, né? Que é um curso bem tradicional aqui da SP. Vamos pensar o seguinte, se todo publicitário que se formasse quisesse ser um criativo numa agência de publicidade. Não ia dar. Não ia dar, exatamente. Então, assim, a gente pode ver, claro, como toda área tem desemprego, tem gente mais capacitada, menos capacitada, mas vamos falar de uma maneira ampla. Então, o que acontece? Existem várias áreas da publicidade, então, óbvio que não é todo mundo vai ser criativo. Tem gente que vai ser atendimento, tem gente que vai ser planejamento, uma série de coisas. Mas a gente tem um grande número de pessoas que formam publicidade que vão trabalhar em empresas, não só como comunicação, na parte de gestão, em outras áreas, né, em marketing em si. O que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente começar a enxergar como usar esse conhecimento feito por um fim específico em outras áreas. Isso eu acho que é uma quebra de paradigma bem interessante, que eu tenho a impressão, né, não tenho um dado científico sobre isso, mas falando com colegas, vendo a comunidade, conversando, que existe um pouco mais de rigidez nessa visão na questão do arquiteto. Parece que existe um mantra que o arquiteto, digamos, bem resolvido, feliz profissionalmente, é aquele cara que faz projetos, faz casas, faz museus, faz um monte de edificação, ou um grande paisagista, ou etc. E talvez em outras profissões esse paradigma não seja tão forte. A gente tem alguns números que reforçam isso. Por exemplo, algum tempo atrás estava vendo que quase metade dos CEOs das grandes empresas são engenheiros. Isso é bastante curioso, né? Então tu tem um cara que é formado em engenharia, uma área extremamente técnica, que tem um pensamento bem estruturado, que trabalham com gestão. Né? E isso é super comum, é histórico essa questão. Vamos pegar a questão, por exemplo, na parte de desenvolvimento de software, com a tecnologia de informação. A gente tem grande número de pessoas formadas, por exemplo, em análise de sistemas, que trabalham com gestão de projetos. Assim como engenheiros que trabalham com gestão de projetos. A gente vai para o arquiteto, por exemplo, tem um bom número de arquitetos que trabalham com gestão de projetos, mas se tu comparar com engenheiros e pessoal da TI, é irrisório. Né? Me lembro que uma vez a minha esposa ela é especializada em gestão de projetos, ela é arquiteta, e lá no curso dela tinha, sei lá, 30 pessoas, essas 30, 3 eram arquitetos. Então aí, nessa amostragem, a gente já percebe essa questão. Então acho que o primeiro paradigma que a gente tem que começar a pensar que é o seguinte, o novo cenário de empregabilidade, ele não está tão ligado à função, né? E parece que na arquitetura ainda existe essa visão da função, né? Então assim, olha, eu tenho uma habilidade de desenvolver edificações e eu preciso trabalhar nessa área. Então a mesma coisa, o publicitário é o cara que é formado para trabalhar com comunicação, mas não é todo mundo. Na verdade existe um déficit, se eu não me engano, tipo, de 1/3 de vagas das pessoas que se formam em publicidade e das vagas abertas no mercado, é uma diferença de 1/3 sobrando gente. Então, realmente, isso todas as áreas são assim. Então, acho que o primeiro ponto, e esse é um paradigma, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura 3.0, é tu usar essas habilidades que tu desenvolve como projetista para trabalhar também em outras áreas, abrir o teu leque de oportunidades. E hoje, existe um cenário todo voltado para isso. Por exemplo, vamos pegar assim, as empresas hoje quando selecionam trainees,
Então vou trabalhar numa grande empresa de alguma outra área. Elas não buscam mais formações específicas, pode ser formado em qualquer área. Uhum. O que elas buscam? Elas buscam pessoas que tenham a habilidade de conseguir resolver problemas complexos, né? Uhum. Então tu pega, por exemplo, um cara que é arquiteto, o projeto por sua natureza é um problema complexo, que tem cobertor curto, né? Tu resolve uma coisa, tem um problema lá no outra, né? Exato. Uma série de coisas. Então aí a gente já tem uma questão. Outra questão importante é o seguinte, na própria arquitetura tem uma série de áreas de atuação do arquiteto que parecem ser pouco exploradas ou pouco valorizadas. Uhum. Então a gente tem que pensar um pouquinho assim, que tem muita gente, tem um mercado, então o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar as áreas menos exploradas. Uhum. Então vamos tangibilizar um pouquinho isso assim. Então assim, para organizar um pouco o pensamento, eu acho que a gente tem que pensar assim como um gerenciamento de carreira e empreendedorismo. 2 caminhos. O primeiro, dentro da área da arquitetura e do urbanismo, no que eu posso trabalhar? Como está a minha capacidade? O que eu entrego a mais que os meus pares? Tá? E quais são as áreas pouco exploradas? A gente pode até conversar um pouco assim, um exemplo dessas áreas. E depois o seguinte, fora da área de arquitetura e urbanismo, como eu posso aplicar esse conhecimento que eu tenho em outras áreas? Exato. Desculpa te interromper, mas onde o meu conhecimento, onde as competências e habilidades são valorizadas, não necessariamente no meu título. E não necessariamente desenvolvendo o projeto. Claro, exato. Usando essa lógica de pensamento que ela é desenvolvida. E isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é um mérito. Porque aí tu está achando alternativas. E num país que a economia oscila muito, como é o Brasil, que a gente sempre tem momentos fortes de crise, 2008 a gente teve uma crise forte aqui também. Estamos agora quase 3 anos em crise e a gente vê que em vários momentos, né? A curva do PIB brasileira ela vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, nesse sentido. Então o que acontece? A gente não pode também ter um negócio tão limitado que quando tem uma baixa fica completamente sem trabalho. Não, e complementando o teu pensamento, é uma coisa que a gente vê, como tu bem citou, a engenharia. A engenharia acaba entrando na área de investimentos, bancos são muito valorizados. Na própria área de informática, a questão da programação é muito bem vista também a engenharia. Então tem várias opções que o engenheiro acaba se inserindo justamente por se desprender um pouco. O arquiteto acaba se prendendo e a gente vê que 99% dos arquitetos acabam querendo procurar o mesmo nicho, indo para o mesmo lado. E quando buscam criar um negócio, tentam criar um negócio dentro desse nicho. Exato, exato. E é um profissional riquíssimo, com competências, habilidades que poderiam ser muito bem exploradas em outra área, mas que às vezes acaba meio, não digo cego, mas com a visão um pouco turva, né? Achando que não tem como escolher outro caminho que não seja aquele. Exatamente. Acho que é um ponto importante para esse momento de ruptura, justamente que a gente acaba sendo forçado a procurar outros caminhos, né? Mais do que e pode ser acabar sendo muito mais bem valorizado, porque justamente tem competências e habilidades que poucos profissionais têm, como tu mesmo comentou. Muito legal mesmo. Então tá, Marcos, excepcional. Acho que a gente poderia agora entrar um pouco mais na questão das áreas de atuação, como a gente falou, da questão da visão turva, até para iluminar um pouco o pensamento das pessoas e pensar coisas diferentes. O que tu gostaria de citar, o que tu está vendo assim que são áreas que estão caindo de maduro, por exemplo? Acho bacana. Vamos pensar assim bem primeiro assim, na área de arquitetura. Eu tenho a impressão que muitas vezes dentro da própria arquitetura tem áreas ainda que podem ser mais exploradas, tá? Vamos parar para pensar o seguinte, ok, temos o core business. O que é o core business? É o projeto. Então, tem uma construtora que quer fazer um edifício, tem alguém que quer fazer uma casa, contrata o arquiteto para desenvolver. Aí tem um arquiteto paisagista que vai fazer a área externa, um cara de interiores que vai fazer um apartamento e assim por diante. Então, a gente está falando basicamente de projeto e esse cara é um prestador de serviço. Mas vamos parar e pensar assim um pouquinho mais além, tá? Outras áreas que são da arquitetura que a gente está trabalhando assim que podem ser oportunidades. Vou começar a falar, por exemplo, assim, tem várias áreas técnicas, tá? Que às vezes são pouco exploradas. Então, se a gente pensar o seguinte, eu posso ser um arquiteto especializado em acústica. Talvez eu não vou ter o volume de trabalho que a gente tem pensando assim, vou fazer projeto e ponto.
Mas como é um projeto especializado, tu vai ter um nicho de mercado que tu pode abordar. E não é só um nicho, por exemplo, o cara fazer um auditório, alguma coisa nesse sentido. O cara, por exemplo, ele pode trabalhar, por exemplo, só com grupos geradores, porque o ruído do gerador ele não pode vazar para fora. Então tem um supermercado, um prédio que tem um gerador, ele vai fazer o projeto da câmera ali do gerador. Pô, mas não tem glamour. Pô, mas é um nicho que só tu, pouca gente vai estar abordando, né? E desculpa de interromper, mas que te permite ser parceiro dos outros arquitetos. Claro, e aí tu vai usar a tua rede a teu favor, não contra ti. Exato. Ele não vai ser teu concorrente, vai ser teu parceiro. Sendo que daí também tem toda uma série de desdobramentos, né? Porque daqui a pouco tu vai trabalhar o acústico lá numa residência, numa universidade, sala de aula, né? Mesma coisa conforto ambiental. Tem todas essas áreas que a gente pode trabalhar, que a gente geralmente tem 1, 2 disciplinas ali durante o curso e o cara pode fazer uma especialização e buscar. Como toda área, o cara vai remar muito no início, provavelmente talvez ele tenha que, sei lá, ter um emprego e fora desse trabalho começar a fazer esse tipo de serviço. Mas vai chegar lá, mas ele não está no lugar onde está todo mundo. Outra área que eu acho super importante, que é a parte de gestão de projetos. Super a ver com a arquitetura, te habilita a trabalhar fora da área de arquitetura, né, e desenvolver. Toda a parte de desenvolvimento de produtos para construtoras. Hoje já tem bastante gente fazendo isso, mas ainda tem bastante oportunidade. Tem arquitetos já que já fazem, o negócio deles é fazer o estudo, ver o que dá para ser feito, o tipo de produto. Tem arquitetos que são desenvolvedores de produtos dentro de construtora, então ele não faz o projeto, ele vê o produto, então ele vai olhar o mercado, vai ver que tipo de imóvel vai ser desenvolvido, que tipo de equipamento vai ter dentro do prédio. Só que, por exemplo, eles têm nas grandes incorporadoras, mas existe todo um espaço nas pequenas construtoras e o cara pode fazer essa consultoria como projeto. Indo além, vamos pensar assim em outras áreas. Tem que pensar também assim, há anos e anos está se falando da questão do BIM, tá? Como software, que é o Building Information Model. Só que a gente ainda tem uma adoção, assim, os escritórios maiores, principalmente que fazem parte da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, estão trabalhando forte para essa transição, os escritórios menores ainda não. Só que assim, tem poucos arquitetos, eu estou vendo que tem, por exemplo, arquitetos que ganharam conhecimento maior, eles estão trabalhando agora, não com projeto, eles estão dando consultoria para escritórios para como implementar o BIM. E personalizando daí o BIM com um pouquinho de programação, né, para a realidade de cada escritório. Então, mais uma vez, o que houve? O cara, em cima de uma habilidade, que é conhecer bem a ferramenta, gerou trabalho dentro da própria rede de arquitetos, né? E escritórios que conseguiram implementar o BIM com sucesso, conquistarem novos clientes, principalmente indústrias, né, que já trabalham com essa questão. Fora isso, a oportunidade, né, de tu ter redução de custos na parte de orçamentação, uma série de coisas. Então, assim, tem essa questão. E, assim por diante, a gente tem mais, né? Tem toda a parte da questão também de LEED, Green Building, né? Eu vejo que conheço pessoas que se certificaram, mesmo assim ainda estão com um pouco de dificuldade de conseguir um grupo de clientes focados nisso aí. Porque aí a gente já tem grupos de clientes que são, digamos assim, tu está trabalhando com empresas maiores, né? Mas eu digo que também é uma oportunidade, porque daí tu pode, mais uma vez, com um projeto paralelo, tu ter o teu trabalho, ter a certificação, ir buscando tua carteira de clientes nesse sentido para um futuro próximo, tu ter essa especialização, né? Fora ainda, a gente tem que pensar que eu acho que a gente tem um novo patamar de apresentação de arquitetura, de visualização de arquitetura. A gente teve a geração dos maqueteiros 3D, né, que vieram aí na década de 90, né? Várias firmas se consolidaram nesse sentido de apresentação de arquitetura, só que barateou muito. Então daqui a pouco tu pode até ter isso, tanto que o escritório não necessariamente terceirizado, já dá para ter realidade virtual para apresentar um projeto, uma série de coisas. Isso é um link para a gente pensar outra coisa, tipo assim, olha, eu quero trabalhar com o projeto e eu quero encarar. Vamos pensar o seguinte, que isso é uma guerra de planície, uma guerra medieval. Então, na verdade, é o seguinte, é onde a maioria está trabalhando. Então, tu tem que ser o mais forte. Então, tu vai ter que ter a arma mais forte, a armadura mais forte para não morrer ali no meio. Então, o que acontece? A gente tem que, se eu quero encarar o mercado que está saturado, está todo mundo trabalhando, eu tenho que oferecer mais, né? Então, ou eu vou para o nicho,
ir para o nicho, eu tenho que ter uma rede de nicho, eu tenho que ter renda para trabalhar nicho, ou eu vou para digamos assim, para um varejo, e aí eu tenho que oferecer mais. E aí eu tenho que ter uma apresentação melhor, eu tenho que ter uma graficação melhor, eu tenho que ser talvez mais barato, mas ser bem lucrativo. E como é que eu vou ser mais barato? Sendo mais produtivo. Ou seja, pensa que tu vai cobrar o projeto por hora, quando o teu concorrente demora 20 horas, de repente tu faz em 15 horas com mais qualidade. Então, na verdade, tu não está ganhando menos, tá ganhando, pode até estar ganhando mais, porque tu faz em 15 e cobra 18, tu está cobrando 10% a menos. Então, são questões assim que a gente pode trabalhar. E outras áreas que às vezes a gente pode pensar também, que é, por exemplo, o foco da arquitetura para o varejo. Tá? Então, o varejo como edificação, né, como volumetria, geralmente é uma caixa, só que a riqueza está dentro, no volume, na distribuição dos produtos, na displayagem, uma série de coisas. E tem muita gente empregada no varejo, só que está focada no seu core, ou seja, em fazer o edifício, em fazer a distribuição, e não pensa muito em se especializar na lógica de varejo. Aí já é uma introdução para a gente pensar o seguinte, tá, então eu faço edificação do varejo, eu faço layout, mas eu não estou pensando em layout de produto, em circuito de compra, uma série de coisas. Aí a gente pode já começar a conversar o seguinte, então como é que eu posso usar todo esse meu conhecimento de projeto, por exemplo, no varejo, para atuar em outras áreas? Então eu não vou fazer edificação, eu vou pensar na experiência de compra, por exemplo, no consumidor, eu vou pensar na exposição do produto na gôndola, eu vou pensar numa tática promocional de produto. Então aí o que acontece? O cara pode entrar no mercado, por exemplo, no varejo, para fazer a arquitetura, e nesse mercado, uma vez estando dentro, ele pode se especializar e usar esse conhecimento que ele tem de volume, de proporção, de composição, para entrar numa área lá do visual merchandising, da publicidade, né, para trabalhar o produto dentro. Daí a gente já vai estar entrando aqui num outro escopo, que é o que fala muito da arquitetura 3.0, que é o seguinte, ok, eu posso me aproximar também de outras áreas que não são tradicionais da arquitetura e começar a achar soluções e oferecer produtos qualificados e ter empregabilidade e renda em outras áreas. Não, com certeza, acho que faz super sentido assim, como tu mencionaste a questão do visual merchandising, o quanto, inclusive, publicações estavam trazendo, o quanto o varejo estava tentando se reinventar, buscando lojas que vendem mais. Eu acho que achar qual é a dor do cliente e trazer uma proposta de valor que realmente seja adequada, mostrando, entregando aquilo que ele precisa mesmo, que é uma loja que vende mais num período de crise que está complicado. Sensacional.